Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ora, Ricardo Camacho de volta a Dois Dedos de Conversa para nos falar da construção do tão já polémico hotel, a ser edificado na zona baixa de Alvor, com um olhar sobranceiro sobre a Ria de Alvor. O Ricardo Camacho, bom dia. Uma vez mais, vou pedir-lhe o seu parecer de arquiteto sobre este hotel que gera alguma polémica. Uns, como é lógico, são a favor, outros são contra. Claro. Eu gostava de referir que muita da polémica, não é? Acabou por surgir em 2018, salvo erro, houve uma reunião aí na Junta de Freguesia e houve um grupo de cidadãos que fez uma petição e que contou simplesmente com 319 assinaturas e o projeto, acabou por ser rejeitado pelo município, pelo aquilo que sei. Mas a grande preocupação das pessoas que assinaram essa petição e da reunião na Junta cingia-se à questão da segurança da arriba e do impacto que isso ia ter aí nas casas. Não é? Essa era a preocupação mais clara, principalmente claro. Na Rua Infante Dom Henrique, Rua dos Pescadores, Rua Federico Ramos Mendes, para além das questões depois dos restaurantes lá em baixo, não é? Por causa do acesso ao próprio hotel, que não é muito claro. Mas eu antes disso gostava de fazer aqui uma ressalva, porque acho que é uma condição importante aqui e que estabelece uma ponte com aquilo que falamos na última sessão, exato. Sobre a Quinta da Rocha e sobre a questão da salvaguarda dos sistemas ambientais, que em Alvor, como falamos, tem um valor cultural enorme, não é? E em relação a isso, a semana passada, o delegado da Associação de Arquitetos Paisagistas Português no Algarve, que é o Gonçalo Duarte Gomes, lançou um repto, vamos assim dizer aos colegas, de que a arquitetura paisagista algarvia é que vai salvar o mundo, não é? E é um repto interessante, porque chama os seus colegas a discutir estes temas que nós aqui estamos a discutir. Também, a semana passada, saíram os premiados do Prémio Arsprix 2020, que é o maior prémio para teses de mestrado e alunos de arquitetura e arquitetura paisagista, com o primeiro prémio a um algarvio, da Fezeta, com um trabalho incrível sobre estas questões da relação do mar e da terra, e também... Como se chama esse algarvio já agora? É o Pedro Brito. Brito. O Pedro Brito e a Filipa Rabassa, da Universidade do Algarve, do curso de paisagismo, da arquitetura paisagista, não é? Também foi mencionada como uma menção honrosa com um trabalho sobre os contributos para o inventariado dos jardins históricos do Algarve, não é? Eu acho que isto é muito relevante. Passo a publicidade, mas o Jornal Barlavento em papel, para não falar todas as outras publicações que acontecem em formato online, o Jornal Barlavento tem uma boa reportagem sobre este prémio. Gostava ainda de referir que também a semana passada, na quinta-feira, tomou posse a nova secção regional da Ordem dos Arquitetos, com o arquiteto Luís Matos, que falou aqui em tempos com o João, quando falamos das eleições para a Ordem dos Arquitetos. Exatamente. E o Luís usou uma frase muito interessante no seu discurso de tomada de posse de um escritor brasileiro, que é o Érico Veríssimo, um grande seguidor do Zola, Dostoiévski, e que tinha um programa de rádio muito famoso na altura, que era o Clube dos Três Porquinhos. E então falava de quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento. Pronto, e o Luís falava disto como, de alguma maneira, uma motivação que tem que ser lançada. O que é certo é que, ainda a propósito aqui de Alvor e do hotel, os arquitetos têm sido sempre um pouco associados mais à parte de construir barreiras do que à parte dos moinhos de vento, não é? E isso tem a ver com o facto de, desde há muito tempo, ou seja, desde a década de 50, que os arquitetos têm revelado uma preocupação muito grande face à forma como se constrói o território e como estas coisas têm uma influência grande na vida de nós todos, não é? E é interessante, porque se nós recuarmos um pouco atrás, e eu agora aqui um pouco numa retrospectiva desta conversa, fui ver toda a documentação, principalmente levantamentos fotográficos que se fizeram na altura, não é?
E o primeiro grande levantamento, que foi em 1955, e que tem imensas fotografias aí de Alvor e do Val também, ou seja, de toda a zona aqui, já falava muito da preocupação em preservar especialmente esta zona, não é? Estamos aqui a falar do hotel, não é? E isto porquê? Porque na altura, ou seja, em 55, foi também quando se fez a transição, vamos assim dizer, do domínio público marítimo da Ilha de Faro para o domínio privado, não é? E isto abre aqui um precedente em todo o Algarve. E um dos grandes temas aí no hotel em Alvor é exatamente onde é que está o limite do domínio marítimo, não é? Exato. Pronto. Porque na altura também nos anos 50, um outro arquiteto muito conhecido em Portugal e muito querido aí, principalmente em Silves, o Keil do Amaral, teve vários artigos que falou muito sobre pararmos o desenvolvimento do Algarve e os grandes lucros rápidos e o impacto que isto ia ter no futuro do Algarve. Tem até um texto muito famoso que é Nuvens Negras sobre o futuro do Algarve. E estou-me a lembrar, desculpa, de um texto muito engraçado de Sofia de Melo Breiner, que era uma amante de lagos e da meia praia também, que faz uma descrição acerca do Algarve. Exatamente. Pode continuar. Ela tem muitos, aliás, ela tem um poema muito bonito, que era a forma como descrevia a empregada dela, a forma de chegar até ao mercado do peixe, exatamente. O peixe certo. Exato. É muito bonito, aliás. Mas o Keil do Amaral falava muito desta coisa do lucro fácil, não é? E do lucro rápido, e de que o Algarve estava a vender de alguma maneira por meia dúzia de trocados, não é? E que de repente houve uma inflação muito grande. Mas o que ele dizia na altura, isto em 1961, 62, porque ele depois foi nomeado pelo governo para fazer a base do primeiro plano de valorização turística do Algarve. Foi só uma base, não foi o plano veio depois. E ele dizia que bastava fazer basicamente duas coisas. Uma era proibir a construção nos 50 metros da faixa costeira, que era o domínio público marítimo. Não é? E em limite, se nós tivéssemos preservado isso até hoje, provavelmente não estávamos agora aqui a discutir o hotel. Uhum. E o Keil do Amaral também falava muito de zonas essenciais à preservação, não é? E uma delas era exatamente esta zona, desde a Praia da Rocha até Alvor, passando pelo Val, não é? Falava também muito de outra zona, que eram os pinhais entre o posto fiscal do Ancão e o Forte, lá em Quarteira, que é a tal zona que gerou polémica aí há umas 3 ou 4 semanas atrás, quando se limpou uma mata, que é uma mata histórica, não é? De pinhais ali no Ancão, não é? Portanto, estas coisas continuam a acontecer e eu acho que, de alguma forma, valorizarmos esta história é muito importante, não é? E de alguma maneira, nesta altura, ainda nos anos 60, já no âmbito do primeiro plano regional do Algarve, foram feitos muitos levantamentos. Aliás, estas fotografias que muitas vezes, e o João partilha também, e muitas vezes partilham nas redes sociais, exato, são fotografias que foram tiradas nesta época, muitas delas, anos 50, anos 60, principalmente aquelas a preto e branco, né, que nós vemos sempre com as casas, aí por exemplo de Alvor, com as janelas manuelinas e tudo mais, e na altura, isto para o plano regional do Algarve, assim entre os anos 65 e 70, foram feitos grandes levantamentos. Aliás, o plano previa 3 grandes levantamentos. Um tinha a ver com a capacidade agrária do Algarve, outro era o ordenamento paisagístico e a outra era a proteção da paisagem urbana do Algarve, na qual se incluíam núcleos como o de Alvor, não é? E este foi o estudo paisagístico, falava da importância da preservação da orla ribeirinha da Baixa de Alvor, não é? Como um ponto notável na relação entre a vegetação, a fauna e a vida humana. É lógico que na altura esta questão das vidas da pesca e da fauna da pesca eram muito relevantes, mas caracterizavam muito do que era aquele espaço. Sem dúvida. E que ao longo dos tempos se foi perdendo. Cada vez mais, infelizmente. Exato. E parece-me muito importante, de alguma maneira, voltar-se um pouco a isto. E eu acho que um dos grandes temas, e isto também falando um pouco da nossa última conversa e da relação entre Portimão e Alvor, o PDM é muito claro relativamente à necessidade
de elaborar planos urbanos para estes núcleos consolidados, não é? E é lógico que se existisse um plano urbano para Alvor, que está previsto no PDM e não foi elaborado, provavelmente nunca estaria em causa a construção nesta arriba. Sem dúvida. Nunca estaria em causa, até porque já no tal plano regional que eu falava e nos levantamentos de proteção destes núcleos urbanos, e um deles sendo o de Alvor, aliás, só existiam 4 núcleos urbanos a preservar no concelho de Portimão, que era Portimão, Alvor, Mexoeira Grande e Praia da Rocha, não é? Aliás, todo o levantamento que foi feito nessa altura, que é o volume 6, está disponível no Arquivo Municipal do Barreiro, e deixo aqui à tentação de qualquer um dos ouvintes ir consultar. Porquê? Porque é um volume interessante. E esse volume fala da proteção desta arriba. E é interessante, porque nós falávamos da vista de Alvor como quem chega do mar, não é? Do mar. E é interessante que foram produzidos dezenas de volumes destes para todos estes núcleos urbanos do Algarve, não é? Havia uma ambição de produzir 47, não sei se chegaram a ser feitos os 47, mas o de Alvor foi. E o que é interessante é que em todos eles haviam sempre aquelas fotografias panorâmicas que se mostra, que se tenta mostrar a vila toda ou a povoação toda. E tem alguma piada que Alvor é que tem mais vistas panorâmicas, ou seja, neste é mais pitoresca, mas é aquela que está mais ameaçada. Exato, Alvor. Ricardo, o nosso tempo está a chegar ao fim, eu lançava já a escada para o próximo tema. Exato, eu ia deixar aqui, e agora, se calhar, então, acompanhando esta última conversa, é que basicamente neste plano falava-se destas tais áreas não edificandi, ou seja, as áreas onde não se pode construir. Não é? E é interessante porque, da mesma forma que algumas delas foram preservadas, como por exemplo a que está em volta do Castelo de Silves ou a que está em volta do Castelo de Castro Marim, aliás, na altura até há uma pessoa muito interessante que é o Alfredo Campos Matos, que era o arquiteto que ainda é vivo, tem 92 anos, que ditou estas zonas não edificandi, que é um especialista no Essa de Queiroz, é um homem que foi revisitar todos os sítios do Essa de Queiroz, de alguma maneira, e falava do valor fundamental de 2 sítios em termos de paisagem, Ferragudo e Alvor, pelas suas características idênticas, ou seja, ele falava do nítido valor de paisagem envolvente, não é? Principalmente de áreas urbanas que têm esta classificação, ou que têm esta tentativa de classificação. E é interessante, porque nestes levantamentos fotográficos que eu falava, os únicos que têm pessoas também, acabam por ser Alvor e Ferragudo, que mostram as pessoas da pesca, mostra até a figura do aguadeiro, que salvo erro em Alvor era o pregueiro, havia essa figura, não é? E portanto eu acho que era um bom tema para a próxima sessão, então, falarmos de Ferragudo. Vamos a isso, vamos falar de Ferragudo, exatamente. Um bom tema. Olha, Ricardo, um abraço, até à próxima. Obrigado, um abraço, obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.